Olá, alunos do curso de Direito das FMU. Como todos sabem, em virtude da greve dos caminhoneiros, nós tivemos uma aula a menos e acabamos não observando a culpabilidade, razão pela qual eu gravei e preparei esse material para que vocês consigam acompanhar os próximos semestres sem qualquer dificuldade ou sem qualquer defasagem com relação a isso. Iniciaremos com os elementos constitutivos da culpabilidade. São eles imputabilidade, prevista no artigo 26 do Código Penal, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Por imputabilidade, entende-se a possibilidade de se atribuir o fato típico ilícito ao agente. Então, quando pensamos no conceito analítico de crime, pensamos em um fato típico, que é ilícito ou antijurídico, e culpável, certo? Quando falamos em imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade, nós estamos nos referindo justamente à possibilidade de se atribuir aquele cometimento, aquela ação, aquele fato típico, que também é ilícito, a um determinado agente. A imputabilidade também se subdivide em pelo menos dois elementos constitutivos. Um deles é o elemento intelectual, que consiste justamente na capacidade de compreender as proibições. Então, a pessoa precisa ter essa capacidade para ser imputável, ou seja, ser responsabilizável, e também o elemento volitivo, que significa justamente a capacidade de dirigir sua conduta de acordo com esse entendimento. Porque não adianta a pessoa compreender o significado da lei, ela sabe que aquilo é errado, mas ela não consegue se controlar, ela não consegue se pautar por esse entendimento. E nesse ponto o aluno vai falar: ok, professor, eu entendi a base teórica, que se subdivide em intelectual e volitivo, a questão da imputabilidade. Mas como é que isso se materializa na prática? Então, a questão é a seguinte: há algumas hipóteses de inimputabilidade, ou seja, hipóteses nas quais o Estado não pode responsabilizar o agente. E essas hipóteses são justamente casos de doença mental. Então, você imagine uma pessoa esquizofrênica durante um surto, no auge desse surto, ela certamente não consegue nem entender a lei e muito menos se pautar por esse entendimento. Ou ainda uma pessoa que tenha um desenvolvimento mental, por vezes incompleto ou mesmo retardado, num grau muito elevado, poderia gerar esse não entendimento. A pessoa poderia ser incapaz de entender conceitos como certo, como errado. E ainda, por óbvio, a questão da imaturidade natural. Então, você imagine que um bebê de 6 meses não consegue entender nenhum dos ditames do nosso ordenamento jurídico. Você deve imaginar também que uma criança de 6 anos, ainda que entenda que fazer A ou B é errado, ela possa não se pautar, não conseguir se pautar por esse entendimento. Então, ainda que ela tenha uma noção de que aquilo não é certo, ela não vai pautar os seus atos, porque ela não tem essa capacidade em virtude do seu desenvolvimento psicológico. Então, ela ainda não teria essa capacidade de se pautar por esse entendimento. Então, são essas as hipóteses de inimputabilidade: doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e ainda, claro, a questão da imaturidade natural, que por uma convenção jurídica, por uma previsão expressa na lei, se dá até a se completarem os 18 anos. Então, uma pessoa com 17 anos, um adolescente com 17 anos, goza justamente dessa chamada imaturidade. E isso é o que nós chamamos de
critério biopsicológico, que é o critério adotado pelo nosso ordenamento jurídico, expresso no Código Penal. Por que bio? Porque, em virtude de uma imaturidade natural, certo? Nós teríamos aí essa inimputabilidade, que é a questão que eu já expliquei, dos 18 anos incompletos. E por que psicológico, professor? Em virtude de uma doença mental ou de um desenvolvimento incompleto ou retardado, nós também podemos considerar o agente inimputável. Então, a junção dessas hipóteses nós nomeamos de critério biopsicológico. O bio de vida relacionado à imaturidade natural e o psicológico relacionado à doença mental ou a um desenvolvimento mental incompleto ou ainda retardado. Como dito, esse é o critério utilizado pelo nosso Código Penal que prevê justamente as hipóteses mencionadas. E aí o aluno vai me perguntar, mas tudo bem, e se ele for considerado inimputável, certo? Se não for possível responsabilizá-lo? Bom, o resultado é o mesmo de extrair qualquer outro dos elementos do conceito analítico de crime. Então, se o fato não é considerado típico, não há crime. Se o fato não é considerado ilícito ou antijurídico, não há crime. E se o agente não pode ser responsabilizado pelo Estado, ou seja, se o agente é considerado inimputável, também, por óbvio, não há crime e o juiz deverá absolvê-lo durante o processo, o que nós chamamos de absolvição imprópria. O agente é absolvido e, muitas vezes, indicado um tratamento, não é uma condenação. Como ele sofre de um distúrbio, de uma doença, é indicado na sentença esse tratamento que nós chamamos de uma medida de segurança. E o aluno vai dizer: ok, professor, mas há outros elementos que podem afetar também essa capacidade de se pautar pelo entendimento da regra, né? De se conduzir pelo entendimento da regra. Por exemplo, a emoção e a paixão. É verdade, né? Uma pessoa que está muito alterada psicologicamente por uma determinada observação de dada conduta pode ter sim sua capacidade de se pautar pelo entendimento da regra, de agir conforme a regra limitada ou reduzida. Porém, expressamente, o artigo 28, inciso 1 do Código Penal, indica que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade. Então, pode acontecer vocês vão ver mais para frente, no semestre que vem, pode acontecer uma diminuição da pena em virtude dessa paixão ou dessa violenta emoção, mas não vai excluir a imputabilidade. Então não adianta falar que ficou muito nervoso, não sabia o que estava fazendo, porque vai ser responsabilizado, sim, da mesma forma. Mas e se for uma questão química, né? Vamos imaginar que a pessoa se drogue, se embebede de maneira absolutamente desmedida, de tal sorte a fazer com que ela realmente perca essa capacidade de entender o que está fazendo. Né? Então a gente já viu pessoas alcoolizadas que não conseguem nem andar, que dirá fazer um juízo de valor ético-jurídico acerca daquela ação que ela vai ou que ela está cometendo. Pois bem, aí o artigo 28 do Código Penal, inciso 2, nos dá duas hipóteses. Se essa embriaguez foi voluntária, que nós poderíamos aí chamar de uma embriaguez dolosa, né? Eu queria me embriagar, eu queria perder todos os meus freios inibitórios, ou ainda eu não ligava para o resultado, vocês têm que lembrar disso, né, do conceito de dolo eventual. Então, eu bebi, bebi, bebi e não ligo se eu sair daqui carregado ou o que eu vou fazer depois de beber tanto assim. Essa seria a embriaguez chamada de voluntária, né, uma embriaguez dolosa. Ou ainda se essa embriaguez foi culposa,
Imagine que você não está acostumado a beber, você misturou duas bebidas diferentes ou qualquer coisa que o valha. Ainda assim, não vai excluir a imputabilidade, certo? Então, se você se embriagou dolosa ou culposamente, não há exclusão da imputabilidade, você vai responder eventualmente pelo crime que praticar. Então, você embriagou, estava embriagado, se embriagou, foi dirigir, veículo automotor, ótimo, entrou no veículo, deu a partida, você já cometeu o crime. E aí não interessa se essa embriaguez foi dolosa ou se essa embriaguez foi culposa. Um caso diferente é a chamada embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, que é o exemplo bizarro que a doutrina dá da pessoa que vai visitar uma fábrica de cachaça e cai no alambique, ou uma fábrica uma bebida destilada qualquer e cai no alambique, acaba ingerindo aquela bebida alcoólica sem qualquer vontade e depois eventualmente comete algum crime. Vamos imaginar que a pessoa saia do alambique completamente embriagada e xingue os colegas, os funcionários da empresa, ela comete um crime, claro. Mas nesse caso especificamente, como a embriaguez se deu por um caso fortuito ou ainda por força maior, quer dizer, a pessoa não agiu com negligência, imprudência, imperícia e nem quis se embriagar, não houve ação. E se não há ação, vocês sabem que não é possível a gente pensar em fato típico, não é possível a gente pensar em ilicitude e também não é possível a gente pensar em imputabilidade. Então, a embriaguez proveniente de uma força maior, de um caso fortuito, também vai excluir a questão da imputabilidade, não há o que se falar em crime nesses casos. Isso encerra a questão da imputabilidade, mas temos que lembrar que também existem outros dois elementos que são a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E dentro da potencial consciência da ilicitude, a gente vai falar em erro de proibição. O erro de proibição está previsto no artigo 21 do Código Penal, que está aí na sua tela, e que diz: o desconhecimento da lei é inexcusável. O que significa isso? Ninguém vai poder alegar que não sabia que era crime para escapar da sua punição, certo? Então, isso é o que está no caput do artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável, você não pode dizer que não sabia. Contudo, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, e se evitável, pode diminuí-la. E o que é isso, professor? Erro sobre a ilicitude do fato. É o erro no qual o agente pensa que é lícito, o que na verdade é ilícito. Como assim, professor, pensa que é lícito? Ele acha que pode fazer aquilo, ou ainda acha que ele tem direito de fazer aquilo, ou que em determinada circunstância aquilo não é crime, ou que ele não teria uma determinada obrigação de fazer, de ajudar, quando na verdade ele tem. Então é um erro que o agente acredita sinceramente que aquilo que ele está fazendo é algo lícito, e na verdade, quando na verdade não é. Há três espécies de erro de proibição que estão aí subentendidas, né, no artigo 21. A primeira espécie, chamada erro de proibição direto. Nesse erro, a gente se equivoca quanto ao conteúdo de uma norma proibitiva. Então, ou ele não sabe que existe aquele tipo, ou ainda ele não conhece inteiramente o conteúdo desse tipo, né? Não entende como é que ele se aplica. Isso acontece, por exemplo, imagina uma pessoa que vive no sertão, que está absolutamente acostumada a utilizar uma determinada árvore para fazer utensílios de cozinha, por exemplo. Então ele corta aquela árvore, ele retira aquela madeira e ele faz o seu utensílio de cozinha com aquilo há gerações. E de repente
nós modificamos o código ambiental e criamos um crime específico que é justamente cortar, destruir ou utilizar aquela árvore que ele utilizava. Pois bem, ele não conhece essa alteração legislativa, ele não sabe nem que espécie de árvore é aquela, de tal sorte que ele vê como algo absolutamente natural cortar aquela árvore que está na propriedade dele e criar os utensílios de cozinha, como no exemplo que eu dei, com base nesse corte da árvore. Então, esse seria um erro de proibição direto. Ele ou não conhece a norma, ele não sabe que aquilo é proibido, cortar a árvore X, ou ainda ele sabe que cortar a árvore X é proibida, mas ele não sabe que aquela árvore é a X. Então vamos imaginar uma árvore, o pau-brasil, que é preservado, é protegido. Então, ele sabe que não poderia cortar um pau-brasil, utilizar um pau-brasil, mas ele, no caso concreto, fático, ele não reconhece aquela madeira como pau-brasil. Ele não é especialista, ele não é botânico, ele não é biólogo, e ele não consegue reconhecer aquilo como pau-brasil. Então, ele nem sabe que aquilo que ele está fazendo é um crime, ainda que ele conheça a norma. A segunda hipótese é a de erro de proibição indireto. Então, nesse erro de proibição indireto, o agente sabe que a conduta é típica. Então, ele sabe que aquilo não pode ser feito. Porém, ele acredita sinceramente estar agindo preservado, protegido por uma excludente da ilicitude. Então, imaginem a seguinte hipótese. Um pai chega em casa e observa sua filha sendo estuprada. Então, ele vai e pega uma arma, pega um porrete e começa a agredir o estuprador de tal sorte a fazer cessar essa injusta agressão. Então, até esse momento, ele está amparado pela excludente que nós aprendemos em classe da legítima defesa. Então, ele usou os meios necessários de maneira moderada para fazer cessar a injusta agressão, a injusta ameaça. Então, tinha uma pessoa violentando a filha dele, ele vai lá com um porrete, bate na pessoa, a pessoa se afasta da filha. A partir do momento que a pessoa se afasta da filha, cessa o âmbito de abrangência dessa excludente da ilicitude. Então, a partir do momento que a pessoa se afasta, o agressor se afasta da filha desse agente hipotético, acabou a legítima defesa. Qualquer coisa que ele fizer além disso vai ser considerado crime, ele vai responder pelo excesso. Mas ele acredita sinceramente que pelo fato daquele agente, daquele criminoso, daquele estuprador ter violado a sua filha, ele tem o direito de espancar a pessoa ou eventualmente de capar a pessoa, ainda de matar a pessoa. E prossegue nessa agressão. Ele prossegue com esses ataques. Ora, nesse caso, vocês já viram, ele vai responder pelo excesso. Mas não é um excesso comum, não é? É um excesso que foi gerado por um erro de proibição indireto. Afinal de contas, ele sinceramente, ele realmente acreditava que estava agindo dentro dos limites da lei e que ele tinha total direito de espancar o agressor, aquele que violou sua filha, ainda que a injusta agressão já tivesse se encerrado. E a terceira hipótese seria erro de proibição mandamental. O que é isso? De maneira geral, é o que incide sobre o mandamento contido em crimes que são omissivos. E aí podem ser próprios ou impróprios, a gente já viu isso. Então imagine que eu esteja numa piscina, dei até esse exemplo em classe, estou numa piscina, uma criança está se afogando, eu não gosto da criança, falo, ó, não é meu filho mesmo, eu não tenho nenhuma obrigação de ajudar essa criança, fico olhando a criança se afogar, ainda dou risada, né, uma risada de satisfação, o barulho agora vai diminuir. Pois bem, é claro que eu cometo crime, não é? Eu acho que eu não preciso ajudar a criança, porque afinal de contas eu não sou o pai dela, eu não sou um salva-vidas, um guarda-vidas, mas na verdade a gente sabe que pelo Estatuto da Criança é obrigação de toda a sociedade amparar essa criança quando possível fazê-lo. Então, se eu tinha condições plenas, sem colocar minha vida em risco, de ajudar essa criança, de salvar essa criança, de impedir o resultado e não fiz,
Ainda que eu achasse que eu não tinha obrigação, na verdade eu tinha. Então é um exemplo de erro de proibição chamado de mandamental. Eu não sabia que eu tinha obrigação de ajudar aquela criança. Eu achava que por não ser parente, por não estar sob a minha guarda, eu não tinha essa obrigação. E são essas as três hipóteses de erro de proibição. Você vai falar, professor, e aí? O que acontece com uma ou com outra? O que está inscrito no artigo 21 do Código Penal. Ora, se esse erro era evitável, quer dizer, eu fui negligente, imprudente ou imperito, se eu tinha condições de saber que aquilo era errado e não soube ou não sabia por um ato meu, então a pena vai ser diminuída, certo? De um sexto a um terço. Agora, se o erro era inevitável, então quer dizer, eu não tinha como saber como aquilo era crime ou que aquilo era crime naquela circunstância. Imagine o caso aí de um silvícola. Imagine que não seja no sertão, o exemplo que eu dei, mas que seja no meio da floresta amazônica, índios que nunca entraram em contato com a civilização, com o povo, que não tem luz elétrica, que não tem internet. Como é que ele ia saber que não podia tirar aquele pau-brasil? Então, é claro que aí estaríamos diante de um erro que é inevitável. E sendo inevitável o erro, exclui a pena. Então, o agente não comete crime, afasta, né, um dos elementos do conceito analítico de crime, vocês se lembram? Fato típico, ilícito e culpável, deixa de ser culpável em virtude do erro de proibição inevitável. Se deixa de ser culpável, não é mais crime. Se não é mais crime, obviamente, não tem mais pena. Então, se o erro de proibição é inevitável, isenta de pena. Se é evitável, pode diminuir a pena de um sexto até um terço. E o parágrafo único é muito claro. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite, quer dizer, ação ou omissão, sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível ter ou ainda atingir essa consciência. Então, inevitável, não tinha como saber. Lembra do exemplo lá do indígena, do silvícola, da pessoa que está absolutamente afastada. E evitável, você lembra do exemplo do pai dessa menina sendo estuprada, que prossegue acreditando que ele poderia, que ele tinha o direito de lavar sua honra com sangue, afinal de contas a filha dele havia sido estuprada. Então, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, pode diminuir a pena. Isso encerra a potencial consciência da ilicitude com a questão do erro de proibição e nos permite passar à terceira e última componente, que é a exigibilidade de conduta diversa. O que é exigibilidade? Possibilidade, determinada pelo ordenamento jurídico, de atuar de uma forma distinta e melhor do que aquela que o sujeito se decidiu. Então, qual é a ideia da exigibilidade de conduta diversa? Que é exigível uma conduta diferente daquela que o agente teve e, claro, melhor. Então, toda vez que for exigível, no caso concreto, com aquelas circunstâncias, uma conduta diversa, diferente e melhor, o agente tem que, obviamente, realizar essa conduta da maneira que for a menos danosa possível para o bem jurídico tutelado do outro. E quais seriam as suas causas legais? Bom, elas estão no artigo 22, que diz se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. E aqui a gente tem que fazer uma diferenciação, a gente tem que fazer uma pequena digressão. Sobretudo quando a gente fala em coação irresistível. Essa coação irresistível, vocês veem entre parênteses aí na tela de vocês,
é uma coação de natureza moral. Por que, professor, de natureza moral? Porque se ela fosse de natureza física, ela não afetaria a questão da culpabilidade, mas afetaria ou afastaria mesmo o fato típico. Por quê? Se uma pessoa põe a arma na sua mão e aperta o gatilho ou sobrepõe a sua mão sobre o seu dedo, apertando o gatilho, é evidente que foi a pessoa que cometeu o ato. Então não é uma questão de coação irresistível no plano moral que vai afastar ou que vai atingir a exigibilidade de conduta adversa. Na verdade, ela vai atingir a própria tipicidade da conduta, não foi você quem fez. A mesma coisa se uma pessoa te empurrar sobre a outra, eu já dei esse exemplo quando eu expliquei o fato típico, a pessoa te empurra sobre a outra, você cai sobre essa outra pessoa, gerando uma lesão na outra pessoa. É evidente que o fato não vai ser imputado a você, vai ser imputado a quem te empurrou. Por quê? Porque você não agiu de maneira dolosa e nem de maneira culposa. Não havia como nem prever, nem proteger, nem modificar o resultado. Então, quando a gente fala numa coerção física irresistível, é evidente que eu estou afastando o fato típico, né? Eu não estou diante da culpabilidade, eu não estou me referindo à culpabilidade. Agora, quando essa coação é moral, aí sim nós estaríamos diante de uma questão de culpabilidade. E o que seria uma coação moral irresistível? Ora, de maneira geral, a gente está falando de chantagem ou algo que o valha. Imagine que um sequestrador, um criminoso, sequestra o filho de um gerente de banco para que esse gerente de banco, coagido pelo sequestro, facilite a entrada e o esvaziamento dos cofres do banco. Ora, evidentemente eu não vou poder responsabilizar o gerente do banco que facilitou a entrada. Por quê? Porque qualquer um, nessa circunstância, faria a mesma coisa. Ninguém arriscaria a vida do filho, a vida de um ente querido, para preservar o patrimônio de um banco, por exemplo. Então, ele recebe uma ligação: estou com seu filho, se você não desligar o alarme da agência, eu vou matar o seu filho. E o sequestrador ainda envia fotos pelo WhatsApp. Pois bem, se o gerente do banco desligar o alarme e eventualmente o banco for assaltado, se esse criminoso tiver sucesso, o gerente do banco não poderá ser responsabilizado. Por quê? Porque ele sofreu uma coação moral irresistível. Ninguém empurrou o gerente do banco, ninguém atirou pelo gerente do banco. Essa coação é moral, então não afasta o fato típico e nem afasta a ilicitude do fato, mas afasta a culpabilidade. Por quê? Porque é claro que o Estado não vai poder responsabilizar o gerente do banco por ter salvado o seu filho dessa forma. É evidente que quem vai responder pelo ato foi aquele que realizou a coação. A outra hipótese seria de obediência hierárquica. E aqui nós temos algumas, vamos dizer, subdivisões, alguns requisitos, certo? Por quê? Porque o primeiro requisito é que a ordem não seja manifestamente ilegal. Então, um vídeo circulou pela internet de um policial que recebe a ordem do superior hierárquico dele em uma determinada operação para entrar no carro, ligar a sirene da viatura e jogar o carro em cima dos manifestantes. E esse policial se nega no vídeo, né, que viralizou no WhatsApp, e ele se nega. Ele diz: não, eu não posso fazer isso. Pois bem, essa é a conduta correta. Porque se ele tivesse feito isso e gerado lesão nesses manifestantes, atropelado esses manifestantes, ele não poderia alegar a obediência hierárquica. Por quê? Porque a ordem é manifestamente legal. Ninguém pode ligar o carro, ainda que receba uma ordem de um superior hierárquico, quer no setor público, quer no setor privado, e atropelar pessoas na rua. Então, como essa ordem é manifestamente ilegal, ele vai responder pelo crime. Para que ele seja abarcado por essa excludente, vamos chamar assim, né? Esse fator que afasta
a culpabilidade, especificamente na subdivisão exigibilidade de conduta diversa, ele precisa que a ordem não seja manifestamente ilegal e ele precisa agir nos estritos limites dessa ordem. E aí eu vou dar um exemplo, um caso prático que a gente teve. O indivíduo trabalhava numa empresa como auxiliar de escritório e toda sexta-feira ele retirava dinheiro da empresa e entregava para um dos sócios, certo? Isso ele fazia toda sexta-feira. Em uma determinada sexta-feira, o sócio pediu uma quantia um pouco maior. Ele não titubeou, né? Não pensou duas vezes. Foi lá, sacou a quantia maior e entregou para esse sócio. E esse sócio acabou fugindo com dinheiro e enganando, lesando os dois outros sócios. Ora, a gente poderia colocar esse assistente administrativo como responsável por esse crime? É claro que não. Para ele agiu dentro das ordens, as ordens eram normais, não eram manifestamente legais, então, evidentemente, ele não pode ser responsabilizado. Ele não imaginou, ele não sabia que isso poderia acontecer. Então, essas duas são as causas, não é? Coação moral, tem que lembrar de moral, não é física, moral irresistível e obediência hierárquica. Essas são as duas causas que estão previstas em lei. Ocorre que nem todas as causas estão previstas em lei. Então, há pelo menos uma causa, ou várias, ela se subdivide em várias hipóteses, supralegal. O que significa uma causa supralegal? Uma causa que não está prevista expressamente em lei. Ela é uma causa que decorre de uma análise lógico-sistemática do ordenamento jurídico. E nós chamamos essa causa de inexigibilidade de conduta diversa. Então, o que significa isso? Você sabe que para ser responsabilizado precisa ser exigível uma conduta diferente. E você já viu que no caso de obediência hierárquica e no caso de coação moral irresistível, não seria exigível uma conduta diferente, desde que, claro, se observem os requisitos que eu já falei. Pois bem, não são só esses dois casos são os expressos em lei. Há outros fatores, outros fenômenos que geram a inexigibilidade de uma conduta diferente daquela que o agente teve. Então, por exemplo, um sábado para o adventista. O adventista fala: não, eu não posso trabalhar sábado, eu não posso realizar a prova no sábado. Ok, ok. Por que ok? Porque você tem na Constituição Federal uma preservação aos cultos e a determinadas práticas. Então, não haveria problema para esse adventista não trabalhar no sábado ou ainda não realizar a prova no sábado. Você vai dizer, professor, ok, mas e no direito penal? Não é? Em que hipótese você teria aí uma causa de inexigibilidade de conduta diversa? Pois bem, vocês sabem que é em benefício do réu sempre, mas uma das fontes do direito penal são os costumes, certo? As práticas sociais reiteradas em determinadas comunidades, em determinadas circunstâncias. E vocês sabem que isso pode ser alegado somente em benefício do réu e não em prejuízo do réu. Pois bem, lembrando disso, você vai se lembrar de um exemplo que eu dei em classe, não é? De uma cidade nos confins ali do interior de São Paulo, na qual não havia sequer posto policial, autoridade policial, uma cidade muito pequena, pouquíssimos habitantes, muito pouco desenvolvida economicamente e até socialmente, na qual você tinha basicamente uma igreja, um botequim e as casas das pessoas, né? Você não tinha muitos recursos, é um mercadinho, uma igreja, um botequim, uma cidade muito pequena, pouquíssimos habitantes, e em uma determinada família, que você tinha a mãe, o pai já era falecido, um irmão mais velho, duas irmãs mais novas. Essa irmã mais velha é violentada, é estuprada por um criminoso, que após o estupro se dirige ao bar, diz que, ao barzinho da cidade, ao botequim da cidade,
diz que gostou muito e que vai fazer de novo com a irmã mais nova, certo? Uh, o cidadão ali, ouvindo isso, que era mais próximo à família, mais chegado à família, ligado à família, conta para o irmão mais velho e exige do irmão mais velho uma postura característica da cidade. Então, olha, você vai ter que matar esse cabra, você vai ter que matar esse indivíduo. E a própria cidade vê isso com absoluta naturalidade. Ele violentou sua irmã, se você não matar esse indivíduo, você não vai, primeiro, proteger a sua outra irmã e, segundo, você não vai conseguir continuar vivendo nessa cidade, porque aqui a expectativa é essa. Se ele violentou sua irmã, falou que vai fazer de novo, você tem que ir lá e tem que acabar com a vida do indivíduo. E é justamente isso que o irmão mais velho faz. Ele vai lá e mata o indivíduo. Pois bem, é evidente que ele comete um fato típico e ele comete um fato ilícito. E vai a julgamento. Como é crime doloso contra a vida, ele vai a julgamento no tribunal do júri. E a tese de defesa é justamente essa. O fato é típico, é ilícito, mas não é culpável. Por quê? Porque na situação na qual ele se encontrava, sem uma autoridade policial por perto, numa cidade muito pequena de interior, não era exigível uma conduta diferente. Pelo contrário, a conduta exigida por aquela comunidade era efetivamente que ele fosse e matasse o criminoso, que violou, que deflorou aí a sua irmã. E é isso que ele faz e acaba sendo absolvido pelo tribunal do júri com base nessa tese de defesa de inexigibilidade de conduta diversa. Então, naquele caso, naquela circunstância, dadas as peculiaridades que eu já mencionei, não seria exigível uma conduta diferente daquela que ele teve. Isso encerra os elementos da culpabilidade, certo? Então nós já falamos da imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa. Aqui na sua tela tem o meu e-mail, cauê.lima@fmu.br, e você pode tirar qualquer dúvida por e-mail. Vou ter o maior prazer em atendê-lo, porque essa parte da nossa matéria, essa parte da nossa disciplina é extremamente importante para que você siga seus estudos. Então, no semestre que vem, você vai ter a segunda disciplina em Direito Penal e é fundamental que você entenda culpabilidade para conseguir posteriormente calcular a pena de maneira adequada e realizar os enquadramentos adequados. Então, como a gente não pôde ter aula em virtude da greve dos caminhoneiros, e como eu falei no primeiro dia de aula, eu sempre cumpro o plano de ensino, o conteúdo programático. Está aqui essa gravação para você aproveitar aí durante as férias, no início do semestre que vem e se apropriar desse conhecimento que vai ser importante e necessário para a continuação dos seus estudos em Direito Penal. Espero ter ajudado, espero que você tenha observado um bom semestre e até a próxima.